Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Brownie no palito. Hoje eu vou te ensinar todos os segredos para um brownie perfeito. Aquele centro untuoso, aquela casquinha crocante em cima e ainda assim coberto no chocolate decorado para você vender muito nesse Natal. Eu sou a Leodenice Camargo e hoje mais uma receita aqui no Gaboard Chef. Bora conferir? Gaboard faz parte da família dos brasileiros. Eu começo levando uma água para aquecer. Nós vamos fazer aqui nessa panela um banho-maria para derreter o chocolate. Coloquei aqui na tigela 300 gramas de chocolate meio amargo. O importante, gente, é não deixar a água entrar em contato aqui com o chocolate na parte de cima. Então, quando essa água ali ferver desse banho-maria, você já pode até desligar a panela e só com o calor residual ali da água já vai ser o suficiente para esse chocolate derreter. Se você quiser potencializar, pica o chocolate ou rala, que daí esse processo vai ser mais rápido. É só mexer até ele ficar totalmente derretido. Aí incorpore a manteiga. Eu vou colocar aqui 220 gramas de manteiga sem sal. É um tablete mais um oitavo mais ou menos de um tablete, tá? O importante, gente, na confeitaria sempre é pesar todos os ingredientes para não ter erro. Confeitaria tem que ser exata. Misture essa manteiga e esse chocolate até ficar assim, ó, brilhante, homogêneo, totalmente diluído. É isso que eu quero. Agora eu retiro aqui a tigela da água quente e vamos adicionar o açúcar mascavo junto a esse preparo. O açúcar mascavo, gente, às vezes vem umas bolinhas, vem umas pedrinhas maiores. Então eu gosto sempre aqui de passar pela peneira. Esse é um ponto importante para o brownie ficar bacana. Tá? Coloca numa peneira de trama mais grossa e vá passando com a colher até a gente conseguir passar todo esse açúcar. Aqui eu tenho um total de 110 gramas de açúcar mascavo, são 3/4 de uma xícara. Pode observar que aqui ficou tudo bem fininho, agora é só homogeneizar com o chocolate. Essa é a primeira etapa do processo, tá? Então eu já deixo aqui reservado para peneirarmos os secos. Aqui em outra vasilha eu vou misturar a farinha de trigo, são 150 gramas, uma xícara, juntamente com 14 gramas de cacau em pó, 1/4 da xícara. Também coloco 2 graminhas de sal, uma pitada. Já misturo tudo aqui para facilitar esse processo. Pode observar, ó, que isso não são impurezas, mas tá vendo que o cacau fica meio unido em bolinhas ali? Isso é para oxigenar, para deixar leve a nossa massa, airado, tá? Então é importante sempre peneirar os secos. Agora eu já misturo aqui e deixo esse pré-preparo reservado para darmos sequência na receita. Na terceira etapa e mais importante, eu coloco aqui na planetária 5 ovos grandes, 250 gramas de ovos. E eu vou colocar aqui também o açúcar refinado, 270 gramas de açúcar refinado. É 1,5 xícaras. Aqui é uma das grandes dicas dessa receita. É você bater muito bem esses ovos com açúcar. Quanto mais você bater essa mistura, mais leve ficar, mais vai formar aquela casquinha crocante que fica deliciosa em cima do brownie. Então, nesse caso aqui hoje, nós vamos confeitar, fazer uma crosta de chocolate, mas pro brownie, para comer o pedaço de brownie puro, isso faz toda a diferença. Bate pelo menos aí uns 5 minutos até ficar assim, olha, bem leve, claro, airado. É isso aqui que eu preciso para dar sequência na receita. Agora misturamos essa base de ovos juntamente ao chocolate derretido que deixamos preparados anteriormente, tá? Então eu vou adicionando aqui com uma espátula homogeneizando. Olha como vai ficando lindo, airado, fofo, tá? Daqui a pouco chega numa coloração bem intensa. Então vá misturando com delicadeza até ficar totalmente homogêneo. Olha que cor linda. Eu coloco aqui também um pouquinho de baunilha. Eu compro dessa marca aqui, que eu já compro o caviar puro da baunilha, em vez de comprar a fava. Eu acho mais fácil, olha. Mas você pode utilizar uma essência, ou mesmo, né, a própria fava, enfim. Ou mesmo não colocar. Ou até mesmo colocar cerca de 5 gramas de café, tá? Café solúvel. Então dá um aroma aí diferente para o seu brownie.
Mistura muito bem agora até ficar bem homogêneo. E daí é só completar aqui misturando os ingredientes secos que já peneiramos anteriormente. Nosso brownie já vai ficar pronto, é só incorporar esses secos aqui e a massa vai ficar perfeita na textura que eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, o brilho dessa massa, a coloração, pode observar que ela está lisa, o aroma é incrível, tá? Aqui você já começa a saber que vai se apaixonar por essa receita. E essa é a textura perfeita para um brownie. Agora vamos colocar essa belezinha na forma para podermos assar. Eu vou utilizar aqui uma forma de 30 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. O que eu quero fazer com essa forma? Eu quero untar ela com manteiga. Eu peguei um pedaço de um tablete aqui de manteiga. Eu prefiro passar diretamente ele aqui na forma, ó, já que tá gelado, tá? Pode pincelar também sem problema nenhum. O importante é espalhar muito bem manteiga em toda a superfície. E agora nós vamos polvilhar cacau. Por que eu tô fazendo isso? Para o brownie ficar bem pretinho, lindo. Tá? Faz toda a diferença aí na coloração. Então coloca um pouco de cacau em pó aqui na forma e daí chacoalha bem para que ela fique totalmente coberta. Depois é só retirar o excesso de cacau. Agora coloco essa massa aqui na forma. Pode observar que é uma massa densa, pesada. Vou dar umas batidinhas aqui para ela se assentar, tá? E vamos levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 35 minutos. E vai ficar um brownie maravilhoso que eu já vou mostrar o resultado para vocês. Olha isso, gente! Essa casquinha super crocante em cima, o centro dele fica molhadinho, tá? Então deixa esfriar completamente para só então darmos sequência aqui na receita de hoje que vai ser confeitado. Pode observar que eu estou utilizando uma régua para cortar certinho e uma espátula, tá? Mas você pode medir com uma fita métrica em volta para cortar os pedaços certinho, ou mesmo aqueles cortadores que já cortam no tamanho desejado. Uma dica para quem tem cortadores aí triangular, hoje tem bastante no mercado, é fazer na forma retangular, porque depois você já corta com o cortador mesmo, é mais fácil. Eu prefiro aqui fazer nessa redonda, porque eu gosto deles bem grandes, tá? Essa de 30 centímetros me rende 8 brownies grandões. Então eu corto aqui como uma pizza, em 8 pedaços, tá? E daí já facilita bastante. Quando eu tento virar aqui, como eu deixei esse brownie esfriar aqui na forma, é lógico que aquela manteiga com o cacau resseca ali um pouco embaixo. Então, se eu tento virar ele inteiro, é mais difícil. Eu já prefiro cortar aqui os pedaços, que daí fica mais fácil eu retirar sem danificar, tá? Então, eu corto e depois levanto os pedaços. Olha só como é fácil. Sai inteirinho, já está frio, porque quando quente ele fica um pouco mais quebradiço. E é isso aqui que eu vou fazer com todos os pedaços. Dá aquela alisadinha na lateral se for necessário por conta do corte, tá? Que vai ser importante para que depois fique bem retinho para a gente banhar no chocolate. É isso aqui, ó. Tiro todos os pedaços da forma. Brownie já retirado, vou deixar aqui nessa tábua enquanto vamos derreter o chocolate e fazer a têmpera para darmos sequência nessa delícia. Aqui eu tenho 350 gramas de chocolate meio amargo. Eu derreto de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele ficar totalmente fluido. Gente, as temperaturas sempre vêm escritas na embalagem do chocolate que você utilizar. E aqui eu estou utilizando chocolate nobre, tá? Não é cobertura sabor chocolate. A embalagem me diz que esse chocolate precisa ser derretido de 45 a 50 graus, tá? Então, vocês viram aqui, já tá em 46 graus, tá perfeito pro que eu quero. Então, eu despejo aqui na bancada, na pedra. Gente, quem trabalha com chocolate, o mármore é o melhor, né? Mesmo que você não tenha bancada aí de mármore, você pode ir nas marmorarias e comprar um pedaço para você trabalhar. O mármore é bem gelado e ele facilita bastante. Mas no granito ou no quartzo, que é o meu caso aqui, dá super certo se você tiver um ambiente aí refrigerado. O importante é claro que você não vai conseguir resfriar esse chocolate a uma temperatura específica se tiver uma temperatura aí na sua casa de 40 graus, né? Esse chocolate não vai resfriar,
tá? Então, a embalagem me diz que eu preciso, para fazer a têmpera desse chocolate, chegar a uma temperatura entre 28 e 29 graus. É isso que eu preciso. O que é fazer a têmpera do chocolate? É ficar espalhando esse chocolate aqui na bancada, na pedra, até ele chegar na temperatura que eu preciso. A dificuldade da grande maioria é que às vezes mora aí numa cidade onde tem 40 graus Celsius, não vai conseguir chegar nessa temperatura. Tá? Daí eu aconselho fazer o quê? Usar a cobertura sabor chocolate, que é só você derreter e banhar, não precisa fazer esse processo que eu estou fazendo. Daí facilita bastante, ela derrete menos, tá? Mas para trabalhar com chocolate nobre tem suas dificuldades. Pode observar que aqui eu cheguei a uma temperatura de 28, então tá pronto. Vou voltar pro potinho e o chocolate já está temperado corretamente. Parece difícil, que sujou a bancada toda, gente? Não é. Ó, no começo você se debate, mas é fácil. Juntei tudo aqui no potinho, misturo bem, confiro se a temperatura está adequada, porque às vezes ficou um pouco de chocolate no pote e isso pode influenciar. Se tiver entre 28 e 29 graus, tá ok. Vou banhar os brownies. Pessoal, para quem usa aqueles cortadores menores e faz, os pedaços menores, já consegue colocar o cabinho e só mergulhar ele. Aqui, como o meu pedaço é muito grandão, então ele se quebraria, tá? Então eu prefiro colocar 2 luvinhas, como eu fiz aqui, e espalhar esse chocolate com as mãos por todo o meu pedaço de brownie. Isso vai facilitar que eu não tenha nenhuma perca aqui, que esse pedaço não se quebre, ó. O chocolate já tá devidamente temperado, tá? Então, eu espalho bem o chocolate por todo esse brownie e tá pronto. Vou colocar aqui sobre o papel manteiga para ele secar. Se ficou alguma bolinha, ficou algum pedacinho, é só retirar. É isso aqui que eu quero. E com os outros pedaços, eu vou fazer o mesmo processo, ó, que é banhar esses brownies, tá vendo? Olha como é rápido. Você já espalha e tenha certeza que você vai garantir aí os 8 pedaços. Eu vou utilizar essa pá gigante de madeira da Gaboard, que é maravilhosa para aguentar esse peso do tamanho desse brownie que é grandão. Use um palito compatível. A Gaboard também tem uma linha de vários tipos de palito que você pode utilizar para essa finalidade, palitos de sorvete de forma geral. Eu molho esse palito no resto de chocolate que sobrou aqui. Eu vou usar uma faquinha, tá? Eu já poderia ter feito isso antes, só para fazer um furinho ali e eu não ter risco de quebrar esse brownie. E vou enfiar esse palito com chocolate nesse buraquinho. Assim ele gruda lá por dentro e vai ficar mais firme na hora que eu tirar. Só enfiar a faquinha ali para marcar aonde eu vou pôr esse palitinho. E é esse o detalhe, ó, enfiar a pá já banhada no chocolate. Faço isso com todos os brownies. Agora vamos para a decoração. Vou derreter aqui 100 gramas de chocolate branco. Levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos da mesma forma, mexendo nos intervalos até derreter por completo. Como eu estou utilizando chocolate nobre, eu preciso fazer a têmpera da mesma forma que eu ensinei com o chocolate meio amargo. O chocolate branco, ele requer uma temperatura menor, tá? A embalagem me diz entre 40 e 45 graus. Então, eu derreto, movimento esse chocolate até a temperatura que a embalagem pede, que nesse caso é de 27 graus, tá? E quando eu chegar nessa temperatura, ele está pronto para ser utilizado. Movimento bem esse chocolate aqui na bancada até ele chegar